Graça e paz, meus irmãos. Talvez ninguém consiga enxergar a dor que existe dentro de você, mas eu quero te dizer algo importante. O nosso Jesus consegue. Talvez o mundo tenha apagado os seus sonhos, roubado sua paz e feito você acreditar que não existe saída. Talvez o mundo tenha feito isso com você. Mas enquanto houver a luz de Jesus, ainda existe esperança. Porque Jesus entra em tempestade que ninguém consegue acalmar. Ele entra, meus irmãos, em cavernas onde ninguém consegue chegar. Ele cura feridas. O nosso Jesus cura feridas que ninguém consegue entender. A cruz foi a maior prova de amor da história. Mesmo sem merecermos, Ele entregou a própria vida. Jesus entregou sua própria vida para nos aproximar de Deus. E hoje essa luz continua brilhando. O nosso Jesus, Ele tem um propósito. Ele quer te salvar. A pergunta é, você vai continuar tentando caminhar sozinho na escuridão, na tempestade, ou finalmente vai decidir seguir a luz de Jesus? Meus irmãos, Jesus é uma luz. Qual a finalidade da luz? A luz, ela brilha e espanta a escuridão. Porque onde há escuridão, quando a luz chega, ela deixa de reinar. A escuridão deixa de existir. Você está entendendo? Se sua vida está escura, no sentido simbólico, se essa escuridão que você está vivendo, essa luta, essa dor, essa perca, essa insegurança, incerteza, essa falta de esperança no seu coração por causa dos problemas que você está passando, se essa escuridão se resume a isso que está te afastando de Deus também, entenda o que eu estou dizendo aqui nessa mensagem. Onde Jesus chega, a escuridão deixa de existir. Paulo, descendo ao caminho de Damasco, um homem religioso, que tinha suas convicções de perseguir aqueles que estavam anunciando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi morto e ressuscitado, que está sentado à direita de Deus e que em breve voltará para levar os seus para a glória. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado da morte. Paulo descia para Damasco, uma carta na mão, para prender e mandar matar quem anunciava isso. Uma luz e uma voz no caminho de Damasco fez com que Paulo parasse de fazer o que estava fazendo. Estou dando só um exemplo sobre a questão da luz que está em Cristo. Onde a luz chega, a escuridão deixa de existir. Paulo passou a entender, meu irmão, através da luz que emanava de Jesus, a luz, o poder, a glória, que Paulo estava errado. E ele reconheceu que estava errado. E a partir daquele momento ele passou a ser um servo de Deus, de perseguidor para ser perseguido pelaquela mesma perseguição que ele dedicou a sua vida a fazer. Olhar para a luz no momento de dificuldade, no momento de desespero, de insegurança e de medo, o momento mais difícil das nossas vidas, olhar para a luz. Estevão estava sendo julgado, estava perto de ser apedrejado até a morte, mas deram uma escolha a ele nesse julgamento: negue a Cristo e viverás. O que foi que Estevão fez? Diz a história que ele olhou para o céu e falou bem alto: como eu posso negar aquele que me amou, se eu estou vendo ele sentado à direita de Deus? Ele olhou para o céu, ele olhou para a morada de Deus, ele olhou para Jesus,
no momento mais difícil da vida dele, no momento que ele ia ser morto. E ele foi, por causa da sua fé. Existem momentos que a luz chega na vida da gente, e a Bíblia fala vários momentos, várias situações que a luz chegou, que Jesus chegou, e houve transformação. O aleijado, pegue sua maca, levanta-te e anda. Se esse homem não acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador, o Messias, se ele não depositasse fé nas palavras desse homem Jesus, ele tinha se levantado? Onde Jesus chega, meu irmão, a escuridão deixa de existir. Quando cremos de todo o coração, quando acreditamos com entendimento e com discernimento quem é Jesus, quem é o nosso Jesus, nosso Rei Salvador, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer andando nos seus caminhos. Imagina aí você, em outros exemplos que a Bíblia cita, você estivesse na situação dos 12 no barco, quando Jesus mandou ele ir para o outro lado no mar, que ele ia se isolar para conversar com Deus, porque ele recebeu a notícia de que o seu primo João Batista teve a cabeça decepada. Ele dispersou a multidão e foi orar na madrugada com Deus, foi conversar com o seu pai, fervorosamente, mostrando que ele o amava o seu pai. E as suas preocupações, suas dores, ele levava até Deus em oração. Um exemplo a ser seguido, a luz nos ensina até isso, a orar fervorosamente quando estivermos passando por aflições, dificuldade. E Jesus deu exemplo sobre isso. Aí ele dispersou os 12 e foi orar, conversar com Deus. Ele estava muito triste porque o seu primo, João Batista, morreu de uma forma violenta e injusta. O que foi que João Batista fez para ser morto da maneira que ele foi? O inimigo quer isso da gente, quer nos destruir, meus irmãos. Quer invadir nossos lares quando a gente dá brecha, quer destruir nossa família, quer colocar nossos filhos nas drogas, na prostituição, quer fazer com que o pai de família pratique a imoralidade e traia a sua esposa, a mesma coisa a esposa. Quando damos brecha para a escuridão entrar na nossa vida, ela entra. Mas quando a gente deixa Jesus entrar, a escuridão não domina mais. É isso que eu estou falando desde o começo dessa mensagem. Aí Jesus, depois de conversar fervorosamente com seu pai, a história mostra, lá em Mateus, que o mar se agitou. E os 12 estavam dentro do barco sem Jesus e estavam com medo. De longe viram uma pessoa andando sobre as águas. Eles ficaram com medo, achando que era uma coisa do outro mundo, né? Extraordinário. Quem é que pode andar sobre as águas no meio de uma tempestade? Pedro, como sempre, um homem decidido, um homem inquieto, foi logo, depois que viu que era Jesus, foi logo pedindo para ir até ele andando sobre as águas também. Até que ele deu um passo, 2, mas onde ele estava olhando para a luz. No momento que ele parou de olhar para a luz e olhou para as circunstâncias ao redor dele, o mar agitado, ele andando sobre as águas, o impossível acontecendo, o vento forte, o cenário não era bom. Para uma pessoa incrédula, os sinais que ele estava sentindo ali sobre o que ele estava fazendo ali naquele exato momento era uma coisa duvidosa, uma coisa que dava medo. E por ele deixar de olhar para a luz, que é Jesus, ele começou a afundar. E o que Jesus disse para ele, disse para você hoje, meu irmão: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. E ele pediu socorro: salva-me, Jesus. E Jesus estendeu a sua mão. Jesus está estendendo a mão para você hoje, meu irmão. Jesus pega Paulo pela mão, leva ele em segurança para dentro do barco. Quando ele bota o pé dentro do barco, o mar se acalma. É isso que Jesus faz na vida da gente, meu irmão. Clame por Jesus, que nem Pedro.
Clame por Jesus no momento das suas dúvidas, do seu medo. Ele está perto de você para te ajudar. Ele vai esticar a sua mão, a sua própria mão, para te tirar de onde você está. Porque, como a gente viu a história, não podemos tirar o foco de Jesus. Nossa atenção é para Ele. Mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo achando que não tem capacidade de suportar o que estamos passando, mas devemos fazer o que Pedro fez no começo e depois deixou de fazer. Mas Jesus ensina uma verdade a ele. Devemos crer e acreditar de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que Jesus pode nos livrar de todo o mal quando deixamos a luz entrar na nossa vida. Se a luz entra na nossa vida, a escuridão se afasta. É isso que acontece, meu irmão. Que essa mensagem possa estar no seu coração hoje e você possa entender o que eu estou dizendo para você. Busque a presença de Deus todos os dias, meus irmãos. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Leia a palavra de Deus. Além de ler, você tem que meditar e praticá-la na sua vida. Deus nunca irá abandonar aqueles que são fiéis a Ele, que são leais, aqueles que decidiram viver para Ele, somente para Ele, nesse mundo onde os valores foram mudados. Deixe a luz entrar na sua casa, na sua vida. Deixe Jesus tomar conta da sua vida. Faça a vontade do Pai que o enviou. Ame os mandamentos de Deus. Não se deixe se distorcer pelo que o mundo ensina, pelas coisas que o mundo está ensinando hoje. Assim como no tempo de Noé, no tempo de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e no dilúvio de Noé, vai ser no dia da vinda do Filho de Deus, de Jesus, a segunda vinda. As pessoas estão aí vivendo as suas vidas, fazendo o que bem quer, não estão se importando com o que Jesus pensa, com o que o Pai dele pensa, e já a escuridão vai tomar de conta desse mundo para sempre. Até então, quando Jesus volta e destrói todo o mal. Destrói todo o mal para sempre. A mensagem de hoje é essa, irmão. Confie em Deus de todo o coração. Ame os mandamentos de Deus. E busque a presença de Jesus todos os dias na sua vida. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida, para que o mar e a escuridão se afaste completamente. E você se transforme num novo homem em Cristo, amando a Jesus de todo o seu coração. Amém? Fique com Deus e vou fazer mais vídeo para a gente meditar sobre a palavra do Senhor.